Hoje eu quero falar sobre um alerta de Jesus sobre os perigos que podem sepultar nossa fé. Alertas de Jesus sobre perigos que podem sepultar nossa fé. Vale a pena ter uma caneta, vale a pena ter um caderno. Um bloco de notas também vale. Vamos ao texto bíblico. Mateus capítulo 16. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediam-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, vós dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Obrigado. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discutiam entre si, dizendo, porque não trouxemos pão. E percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então eles entenderam que não lhes dissera que se acautelassem então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Às vezes, eu tenho lembranças, quando eu era jovem na igreja, e a nossa igreja era culto de terça e de quinta. De terça-feira o culto era de ensino. Lá falava culto de doutrina. Aqui a gente chama de instrução. A palavra doutrina e instrução é uma coisa. E aí, o culto de doutrina, que era o culto de ensino, geralmente não era tão bem frequentado. Tipo nós, assim, tipo todas as igrejas, entendeu? Quando fala que é de ensino, o pessoal meio que não vai e tal. E eu acho que para mim, eu acho mesmo que é o principal culto. Então não deixe que a falta de mais gente, como temos no domingo e não sei o que e tal, tire você e a sua atenção do que você vai aprender agora. Porque, de verdade, esse é o principal encontro da igreja. Quando Jesus explica, a gente está trabalhando em Mateus 16. 2 páginas atrás, em Mateus 13, Jesus explica a parábola do semeador. E quando Jesus conta a parábola e explica na sequência a parábola. Ele conta a parábola nos primeiros versículos e depois ele explica a partir do versículo 19. E quando Jesus explica a parábola do semeador, Jesus Cristo deixa claro que a primeira questão que pode comprometer a implantação do reino, lembra da parábola do semeador? Eis que o semeador saiu para semear, e indo parte da semente caiu à beira do caminho, vindo, porém, as aves do céu a comeram. A outra caiu em terreno rochoso, visto não ser profunda a terra, nasceu, mas não foi para frente. Depois o outro caiu entre os espinhos, lembra desse texto, E a outra caiu em boa terra e cresceu e deu fruto para 100, 60 e 30 por 1. Ok.
Mas quando Jesus explica, porque depois os discípulos perguntam para ele, porque ele fala por parábola, não sei o que, e aí ele explica ponto a ponto. Então, quando ele se refere à semente que ficou à beira do caminho, se você voltou aí 2 páginas como eu pedi, lá no 13, 20, 13, 19, Jesus Cristo disse o seguinte, abre aspas, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E esse foi o que foi semeado à beira do caminho. Palavras de Jesus. Então veja, quando Jesus Cristo, na parábola do semeador, explica a parábola, ele deixa claro que a primeira questão que pode comprometer a implantação do reino de Deus na vida de alguém é uma questão hermenêutica. Ou seja, a questão de você ler o texto e entender o texto. Ele diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno, e arranca, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Ou seja, para Jesus Cristo, a questão hermenêutica é muito importante. Eu estou falando questão hermenêutica, eu não quero deixar aqui o assunto técnico, mas a questão da compreensão do texto é tão importante quanto a leitura do próprio texto. Se você lê o texto e não entende o texto, é como se você não tivesse lido o texto. Então, diante dessa explicação tão clara de Jesus, nós precisamos nos preocupar sempre com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, com o comprometimento que nós temos com o texto bíblico. Porque o texto bíblico é a palavra de Deus, amém? Só que é a palavra de Deus quando você entende esse texto. Se você não entende o texto, então você está deturpando o que é a palavra de Deus, atrapalhando, criando heresias em cima da palavra de Deus. Tem uma máxima no curso de... enfim, na área da hermenêutica, que fala que texto fora de contexto gera pretexto de heresia. Entendeu? Texto sem contexto gera pretexto de heresia. Então, Jesus Cristo disse que, ouvindo alguém a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A maioria dos cristãos concordam com isso. Mas, se ela não for compreendida, de nada adianta, porque a implantação do reino de Deus depende, obviamente, da semeadura da palavra, mas também da compreensão da palavra que foi semeada. Então, eu posso pregar aqui um sermão mais profundo que eu puder, e se você não entender nada, para você não adianta nada, porque é só uma pessoa falando, você não está entendendo, e se não está entendendo, a semente não germina. Uma pessoa que não compreende a palavra de Deus, ela acaba, e isso acontece com igrejas, ministérios, pastores, pastoras, denominações. Uma pessoa que não entende a palavra de Deus, ela pode proibir coisas que Deus não proibiu. Por quê? Porque ela não entendeu o texto. Porque ela não entendeu o texto, ela está proibindo coisas que Deus não proíbe. Veja, eu não estou julgando a intenção. Pode ser que a intenção seja boa, inclusive. Mas uma pessoa que não entende o texto proíbe coisas que Deus não proibiu, assim como pode sugerir coisas que Deus não sugeriu, ou liberar coisas que Deus não liberou, permitir coisas que Deus não permitiu. Tá? É óbvio que nenhum de nós, ninguém tem uma teologia perfeita, porém cada um de nós precisa de comprometimento com a interpretação correta do texto bíblico. Então, quando eu me lembro, por exemplo, do testemunho de John Wesley. Ele diz assim, quando você lê um texto, ore sobre a interpretação do texto até o teu coração arder. Porque o teu coração arder, parece que o Espírito Santo está testificando no teu coração que você está entendendo aquele texto, está recebendo aquela palavra. Então, a gente precisa, assim como a gente tem que ter comprometimento com a leitura do texto, precisamos ter o mesmo nível de comprometimento com a interpretação correta do texto, porque a gente está arriscando tudo aqui. Você não está arriscando tudo nesse negócio chamado Reino de Deus?
Por causa do reino de Deus, você está sendo gente do jeito que você não era. Você está lutando contra coisas que você não lutava. Você está negando coisas que você não negava, você está abraçando coisas que você não abraçava, você está gastando seu tempo, seu dinheiro, seu prestígio, está ensinando seus filhos, as pessoas... A gente está arriscando tudo aqui. A gente está arriscando tudo. Então, a compreensão do texto é muito importante. Saber o que Deus está falando é muito importante. Quando Deus mandou Abraão sacrificar o Isaac, quais eram as opções? Você já parou para pensar nisso? Não. Já parou para pensar? O Isaac, quando o Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Quando Deus pediu o Isaac era adolescente, o Abraão tinha mais de 110 anos. Pensa numa pessoa com 110 anos. Quando Deus mandou Abraão sacrificar o Isaac, quais eram as opções? Porque você pensa assim, eu estou falando da perspectiva hermenêutica, da interpretação. Será que Deus está falando isso que Ele está falando mesmo? Porque pensa, as possibilidades de Abraão. Será que Deus está falando para que eu faça isso literalmente? Porque, lê depois Gênesis 22, não precisa sair agora do texto, mas... Disse o Senhor a Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Não lembro exatamente as palavras ipsis literis, mas pega o Isaac, teu único filho, a quem amas, e ofereça em holocausto no monte que eu te mostrarei. Caramba! Quais as possibilidades? Olha lá. E vai até a terra de Moriá e oferece ali em holocausto, em uma das montanhas que eu te direi. Quais eram as opções? Primeira, será que Deus está falando para que eu faça isso literalmente ou espiritualmente? Qual é essa possibilidade? Porque tem hora que a Bíblia fala uma coisa que você não pode levar ao pé da letra. Não pode ser literalmente. Tem coisa, geralmente é literalmente, mas às vezes não. Quais são as possibilidades para Abraão entender isso? O que será que Deus está me falando quando Ele menciona Isaac? O que Ele quer dizer com Isaac? O que será que Deus quis dizer quando Ele disse holocausto? O que é o Isaac para mim? Você está vendo que abre margem para várias possibilidades. Veja, você é um velho de 100 e tantos anos e ouve Deus falando, pega o Isaac e vai para Moriá. O que é Moriá? O que é Isaac? O que isso pode representar? O que é holocausto? Entende? A pergunta, tem um filósofo que eu não gosto tanto, né, mas é um cara importante, o dinamarquês, chamado Søren Kierkegaard. E ele fala assim, como é que o Isaac sabia que era Deus? E uma outra pergunta, como ele sabe que sabe? Uma coisa é, como que ele sabe? O Abraão. Como que o Abraão sabe que é Deus? Boa pergunta. Tá, e como ele sabe que sabe? Qual é a prova que ele tem? Porque pensa no Abraão. O que será que Deus quis dizer quando ele fala Isaac? O que será que ele quis dizer quando ele fala Moriá? O que será que quer dizer holocausto? Como é que eu sei? Você é o Abraão e recebe essa notícia, essa ordem. Como é que eu sei que é Deus mesmo falando comigo sobre isso agora? E como é que eu sei que eu sei? Tipo assim, como que eu sei? Ah, não, Deus falou no meu coração. Ok, como que eu sei se é verdade ou não isso? Eu sei que Ele falou. Mas como que eu posso provar isso? Como eu sei que Deus está falando? Porque se isso não for literal, pensa como Isaac ou Abraão. Porque se isso não for literal, eu não apenas vou cometer uma heresia aqui. Eu estarei cometendo um crime hediondo. Porque eu vou subir uma montanha amanhã e lá em cima eu vou cortar o pescoço do meu filho e depois eu vou queimar o corpo e voltar para casa. Olha tudo que eu estou apostando aqui. Então, como eu sei que é Deus, e como eu sei que eu sei, e como que eu opero diante disso? Logo, deixa eu tirar essa blusa.
Logo, essa questão da interpretação é muito importante, porque nós estamos arriscando tudo aqui. Nós estamos envolvidos com Deus, nós entregamos tudo. A gente está nessa entregando nosso dinheiro, nosso tempo, nossa família, nossa cosmovisão, nossas amizades, nossos usos e costumes, as coisas que a gente come, as coisas que a gente bebe, está tudo nesse pacote. Então, o Abraão tinha a latência para essa pergunta. Se eu tiver errado, se eu entendi errado, eu não vou só ser um herege. Eu vou cometer um crime, eu vou derramar sangue inocente. Eu vou acabar com o meu casamento, porque eu acho que a Sara não ia gostar dessa história. Imagina. O que você fez? Eu matei o nosso filho. Por quê? Não, eu ouvi uma voz. Meu Deus. Isso dá cadeia. Quer dizer, além de uma heresia, ele vai entrar num crime hediondo, num crime passível de pena de morte naquela nação, naquele contexto, e em vários contextos até o dia de hoje. Tem um hino da harpa cristã, vocês sabem que eu estou cantando hino da harpa de vez em quando, né? Que é o 380. O 380, ele é o hino mais longo da harpa cristã, então não dá para cantar tudo. Mas lá pelas tantas, porque ele fala assim: ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão, pois ia dar do coração a esperança, no seu outono o sacrifício de uma flor. É forte esse texto. No seu outono o sacrifício de uma flor. Porque é isso que ele está entregando. Ele é velho, ele tem 100 e poucos anos, não tem perspectiva nenhuma de ter outro filho, e o filho que ele tem lá, ele está levando ao sacrifício. Veja a complexidade que Abraão enfrentou antes de preparar a viagem para seguir com o garoto até chegar em Moriá. Foi assim, crente na palavra, que ele levantou a faca para degolar o seu filho querido deitado em cima da armação que ele tinha feito com a lenha. E a Bíblia diz que o Abraão não estava de brincadeira nesse negócio. Ele creu mesmo, porque a Bíblia diz que ele levantou o cutelo, a faca, e ele desceu a mão em cima do menino. Você não vai ver essa frase nessa construção verbal de novo na Bíblia. É só nesse texto. A Bíblia diz assim, ó: e o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus: Abraão, não faças isso. Eu não sei se vocês acharam esse texto. O próximo versículo, mais para frente, até esse texto que eu falei do anjo aí, se vocês conseguirem achar. O anjo do Senhor lhe bradou desde os céus. Sabe o que significa isso? Que o anjo, a que velocidade viaja um anjo? Quando Deus fala assim, vai lá no Japão e entrega uma mensagem e tal. É mais que a velocidade da luz, obviamente. Não dá para saber. Mas o anjo nem chegou. O anjo gritou chegando. O texto dizendo que o anjo bradou desde os céus, é que antes do anjo chegar, do ar, sem que o Abraão visse nada, o anjo disse: Abraão, não faças isso. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque o Abraão creu na palavra e ele estava descendo a faca em cima do pescoço do garoto. Por isso, antes do anjo chegar, o anjo gritou: não faças isso. E aí o anjo chegou. E aí Abraão olhou e viu aí o anjo. Porque antes ele nem estava vendo o anjo. Isso é a fé. Como? Não era surdo. Então, veja a complexidade que Abraão enfrentou. Foi assim que ele viu a provisão de Deus. E o que Abraão fez? Obedeceu a palavra. Então veja como é importante você entender o que Deus está falando. Porque se você não entender o que Deus está falando, você vai cometer heresias e por vezes coisas hediondas. O texto que nós lemos, vamos aqui no texto de Mateus 16.
Jesus está dizendo aos discípulos para terem cuidado com 2 tipos de fermentos. Ele diz assim, vede, versículo 6, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos saduceus. Eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar. Primeiro, cuidado com tudo que tem poder para alterar a sua estrutura. O fermento, passaram um super bonder aqui nessa raca. Obrigado, meu irmão. Que ponto que eu estou primeiro? Cuidado com tudo que tem poder para alterar a sua estrutura. O que fermento faz? Em contato com a massa, o fermento quebra quimicamente a estrutura da massa, de forma que, de uma forma microscópica, faz com que a massa comece a expandir. Porque a massa vai se defender, a estrutura vai se reorganizar e vai causar uma expansão. Isso é o que o fermento faz. O fermento altera a química da massa. Ele altera quimicamente a massa. Ele entra lá na química, na estrutura da massa. E altera quimicamente a massa. Então você coloca o fermento. Naquela época o fermento era biológico, né? Então você coloca, era como se fosse um germe, alguma coisa assim. Aí coloca o fermento na massa e espera agir. Porque a massa vai dobrar de tamanho, triplicar, vai aumentar, sei lá. É isso que o fermento fazia. Biblicamente, o que é que Jesus está falando? Quando ele fala assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Bom, o homem é formado, eu creio, né, na Bíblia, que o homem tem corpo, alma e espírito. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. O Evangelho atua no nosso corpo, atua na nossa alma e atua no nosso espírito. E existe fermento para cada uma dessas partes. Existem doutrinas para cada uma dessas partes. Existem coisas que podem alterar seu corpo. Existem coisas que podem alterar sua mente, sua alma. Existem coisas que podem alterar seu espírito, seu estado espiritual. Jesus Cristo, que é mestre por excelência, ele conta uma mini parábola, uma página ou 2 atrás, se você voltar umas 2 páginas. É uma parábola de um versículo só, Mateus 13:33. Mateus 13:33 tem uma palavra de um só versículo. Pastor, tem parábola de um versículo só? Tem, é do fermento. Jesus diz assim, o texto diz assim, disse-lhes outra parábola. O reino de Deus, o reino dos céus, né? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então veja, Jesus, que é mestre por excelência, ele pega o exemplo do fermento, porque na Bíblia geralmente o fermento é uma coisa ruim, não é? Toda vez que a Bíblia fala de fermento, Páscoa, tem que tirar o fermento uma semana antes, tal. Enfim, geralmente é uma coisa ruim. E Jesus, que é mestre, ele pega esse exemplo do fermento, que em tese é uma coisa ruim, aparece como sendo uma coisa ruim, e mostra como sendo um exemplo do que o Evangelho pode fazer. Assim como o fermento, em contato com uma medida, para 3, olha interessante a proporcionalidade. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega uma medida de fermento e introduz em 3 de farinha, até que tudo seja levedado. Parece que Jesus, além de tudo, sabia fazer bolo, porque ele fala da medida, entendeu? E aí ele fala assim, se você pegar 3 medidas de farinha e uma de fermento, veja que é bastante fermento, né? Porque é muito fermento para 3 por 1. E aí ele fala assim, se você misturar, espera que isso vai alterar quimicamente a massa. E aí Jesus fala que o reino de Deus trabalha assim. O Evangelho entra na gente e daqui a pouco, as 3 medidas, que pode ser o espírito, a alma e o corpo, serão transformados pela experiência do Evangelho. Então, o reino de Deus causa isso no homem. Uma transformação em 3 níveis. Então, nesse caso, o reino de Deus é representado pelo fermento, que em contato com a massa tem o poder de reconfigurar toda a massa nos 3 pontos.
tudo na massa. E esse tudo, aí no texto, até que tudo seja levedado, significa que o evangelho altera espiritualmente a estrutura do homem inteiro. Ou seja, não é só o intelecto do homem, mas também o seu espírito. Não é só o espírito do homem, mas também o seu corpo. Não é só, ou seja, a mensagem, o evangelho tem mensagem para o espírito, para a alma e para o corpo. São as 3 medidas do homem. Então, um ser humano convertido é um ser humano que passou pelo processo da transformação do evangelho nesses níveis. Esse é o ser humano convertido. O ser humano convertido, ele é as 3 medidas de farinha. E a conversão é o fermento colocado. Esse é o evangelho, que entra em contato com o homem e altera esses 3. Aí voltamos para o texto em questão de Mateus 16. Jesus Cristo disse, para nos acautelarmos do fermento dos fariseus e do fermento dos saduceus. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? O que o fermento dos fariseus significa, e o que o fermento dos saduceus significa, e o que o cuidado que nós temos de ter contra esses fermentos significa, e qual o risco que nós estamos correndo. Então vamos entender o fermento dos fariseus na Bíblia e o fermento dos saduceus na Bíblia. Segundo, o fermento dos fariseus é o evangelho do merecimento. O fermento dos fariseus é o merecimento próprio. Deixa eu tentar explicar. Uma coisa que precisa ficar clara, quando a gente vai falar sobre graça, redenção, salvação, céu, tal, é que ninguém aqui merece o céu. Ninguém merece. Ninguém merece. A salvação no cristianismo não acontece por merecimento, acontece por graça. Se é graça, logo não há merecimento. E a gente, muitas vezes, passa batido essa questão do merecimento, e a gente começa a tentar merecer o céu. Se a gente pensar um pouco sobre o ponto de vista da justiça, eu entendo que o inferno é muito mais justo do que o céu. Todo mundo que vai para o inferno vai porque merece, não é? Alguém vai para o inferno sem merecer? Hã? Não, todo mundo que vai para o inferno merece, logo é justo. Não é justo? Você está lá porque você fez isso, então você merece. Você é um cara do inferno. Então você merece ir para lá. Todo mundo que vai para o inferno, todo mundo que está no inferno agora, que vai para o inferno ainda, todas essas pessoas mereceram. Não estão lá por engano. Não estão lá por um erro no arquivo. Não, estão lá porque merecem. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O que nós merecemos? Inferno. Então, do ponto de vista da justiça, no inferno ninguém pode reclamar. Ninguém pode reclamar. E no céu? Quem está lá porque merece? Tem alguém? Não. Então lá no céu, no paraíso, não estão os que merecem. Estão aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E mesmo sem merecimento, foram salvos. A salvação no cristianismo acontece por graça e não por merecimento. Se há uma coisa que você merece, é ir para os quintos dos infernos. Eu estou falando quintos dos infernos, levando em conta o inferno de Dante. Mas se tiver algo mais profundo do que os quintos, entendeu? É lá que eu mereço. Entendeu? Então, se a gente pensar um pouco sobre justiça, a gente percebe que o inferno ninguém pode reclamar. Ninguém pode reclamar. E isso é muito interessante porque faz do céu um lugar de louvor e de gratidão. Porque se o céu fosse por merecimento, cara, ia ser muito chato. Você já ficou perto de gente que se acha? É horrível, não é? Cara, toda família tem, mano.
toda empresa tem, todo lugar tem. Então, você vai conversar com o cara, não, porque eu tenho isso, eu fui não sei lá onde, eu conheço não sei o quê, eu fiz não sei no que lá, eu comprei não sei qual. E tal. Você fica olhando assim, ai, cara chato, mano. Imagina o céu, assim. Você chega lá no céu e fala assim, cara, você aqui, como você chegou? Não, Deus não tinha escolha. Eu vivi uma vida que Deus não teve opções, entendeu? Ele olhou para mim e falou assim, você é o cara. É você, todo mundo tinha que ser igual você. Então, eu não sei como vou viver sem você aqui. Então Deus só tinha que me colocar aqui. E tem uma coisa, tem o meu galardão, eu não sei o que lá. Cara, ia ser muito chato. Ia ser muito chato. No céu não entra esses caras. Se você morrer antes da volta de Cristo e for para o paraíso, você vai perceber isso aí na hora. A primeira pessoa que você chegar, não importa quem seja, a primeira pessoa que você chegar, fala assim, cara, e aí, como você chegou aqui? Falou assim, meu irmão, eu nem te conto. Eu nem te conto, eu merecia o inferno, mas eu criei em Jesus Cristo, e Ele morreu na cruz no meu lugar, e Ele me salvou, e graças a Ele eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quando vocês decidem bater palmo de vez em quando, eu bebo água. Para dar tempo. Então, o fermento dos fariseus é a questão do merecimento. Vocês já perceberam que fariseu, na Bíblia, eles tentam merecer o céu. Entende? Tipo assim, nunca falhar. Agora você fala assim, vamos lá. Ué, pastor, mas então o senhor está dizendo que a gente tem que viver de qualquer jeito? Esse é o problema. Porque na cabeça, na nossa cabeça hoje em dia, é uma cabeça, sabe, cartesiana, que você fala assim, ou é o máximo aqui, ou é o máximo aqui. E não é isso que eu estou falando. Entre 8 e 80, tem 70 e tantas possibilidades. Entende? Então não estou dizendo que você vai para o céu se você tem que cair no pecado e viver com um desgraçado que está tudo certo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que os fariseus mudaram a lógica da Bíblia, porque na Bíblia existe uma lógica. Qual é a lógica da lei de Moisés? A lógica da lei de Moisés é o sacrifício. A lógica da lei de Moisés gravita em torno do sacrifício. Deus fala assim, eu vou te dar a lei, e você vai ver como a minha lei, o sarrafo é alto. Você não vai conseguir. E quando você perceber que você não consegue, você vai ao sacrifício. O que é o sacrifício? Você pega um cordeiro, derrama o sangue dele, ele morre no teu lugar, a questão é substitutiva, e aí aquele sangue inocente vai tornar você propício, porque na verdade você não serve. Na verdade você não serve. Então, porque você não serve, você precisa que o sangue inocente escorra no teu lugar. Essa é a lógica do Antigo Testamento. A lógica do Antigo Testamento é a lógica do sacrifício. Mas os fariseus mudaram o centro da adoração dos judeus para a lógica do merecimento. A lógica da obediência. Se você apertar os botões certos, se você fizer isso, se você fizer aquilo, então você passa a merecer. E quando acontece isso? Durante o exílio na Babilônia. Porque antes do exílio não existia fariseu. Não existia saduceu, existia judeu. Então lá no exílio surgem as sinagogas, que eram centros de estudos, os locais onde os judeus na diáspora se reuniam para considerar a lei de Moisés, e tudo isso começa no período sem templo, sem arca da aliança, sem sacrifício, sem altar, sem condições de oferecer sacrifício, de matar o cordeiro e tal. Devido a todos esses detalhes, a religião judaica teve de se reinventar naquele período, sem templo, criando uma nova forma de se relacionar com Deus. Como? Leitura e obediência. Leitura e obediência. E é essa a questão. Por isso que você vai ver, por exemplo, a oração dos fariseus e o cara se acha merecedor. Quando você lê, estuda e obedece e acha que aquilo lá te salva,
Quantas pessoas na nossa geração acham que serão salvos pela roupa que vestem? Quantas? E a salvação não tem nada a ver com o tamanho do teu cabelo, cara. Se você tem ou não tem bigode. A Bíblia não diz absolutamente nada sobre isso. Nada, nem um vestígio, nada. Pega a lupa e sai, você não vai achar um texto. Você está entendendo? Mas quando você tem a lógica dos fariseus, que é a lógica da obediência, se eu obedecer, se eu fizer, eu começo a merecer o céu. Eu sou aquele cara que Deus vai olhar e falar, não, esse cara tem que estar aqui. Tem um cara igual a esse, tem que estar aqui. Ele merece. Ele conseguiu. Bingo. É ele, esse é o cara. Você está entendendo? Por isso que lá em Lucas 18, a Bíblia diz que foram 2 orar. Um fariseu e um publicano. E a oração do fariseu é assim: ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual a esse aqui, ó. Viu? Lê o texto lá de Lucas 18. Uma hora depois você lê lá, Lucas 18, 10 em diante. Não vamos ler o texto agora por conta do tempo. Graças te dou que eu não sou como esses daqui, ó. Esse cara aqui é terrível. Eu lavo minha mão para comer. Eu tomo banho, ritual. Se a minha mulher ficar menstruada, a cama separa. Você sabia que cama de casal de judeu são 2 solteiras junto? Porque na hora que a mulher está menstruada, tem que separar a cama. Até hoje é assim. Ele não, a mulher fica menstruada, ele fica perto. Onde já se viu? Graças te dou que não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo. Eu não sei o quê e tal. E gradativamente os judeus, ou melhor, os fariseus, mudaram o centro do judaísmo. Nos escritos de Moisés fica claro que a lógica é o sacrifício. E os fariseus mudaram gradativamente para a lógica das regras. A lógica do sacrifício, Deus era o centro. Já que o homem não conseguia obedecer às regras, tinha que vir ao sacrifício, em busca de perdão, se humilhar e pedir ao Senhor que perdoasse aquele pecado através do sangue inocente, que é uma figura do Cristo. Na lógica da obediência, o homem passa a ser o centro. Ele começa a obedecer num nível que fala assim, tá vendo? Ó meu bigode, ó meu cabelo, ó minha, sei lá, o meu cartão de dízimo. E aí o homem passa a ser o centro, e os fariseus entendiam que era sim possível guardar todos os mandamentos e preceitos da lei. Aí o homem passa a merecer a salvação, porque quem merece é porque é bom. Quem é bom vira modelo. E quem se torna modelo não tem mais pecado, porque esse cara, ele é um modelo. Assim eram os fariseus. Assim era a oração do fariseu. E essa lógica errada produziu pessoas sinceras, porém enganadas. A pessoa é sincera, mas ela é enganada. E como sinceridade não salva, uma pessoa sincera e enganada está sinceramente enganada. Ela está no caminho errado. Ela pega a Fernão Dias que vai para lá em BH e fala assim, estou indo para Curitiba. Aí você fala, não está não. Não, eu tenho certeza. Eu já me falaram, eu tenho absoluta certeza. Ele pode ser sincero o quanto ele quiser, ele vai parar em BH, meu amigo. Não tem saída. Não tem outra coisa. Por isso, na carta aos Romanos, capítulo 10, Paulo diz assim, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é para que eles sejam salvos. Porque lhes dou testemunho, coloca aí, Romanos 10, 1 e 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento. Outra versão, não com entendimento. Mas não com entendimento. Ter zelo sem entendimento é o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus que muda o centro da fé, da lógica do sacrifício para a lógica de um tipo de obediência. E esse fermento pode acabar com a sua vida espiritual. Presta atenção. Se você é do time
de pessoas que acham que você precisa merecer, então você está no time errado. O pessoal que merece é o pessoal do inferno. É esse pessoal, vai lá porque merece. O pessoal do reino de Deus não merece. Ele é salvo não porque ele é bom, mas porque o Salvador é bom. É o Salvador que é bom. É o Salvador que é digno. É o Salvador que não erra. É o Salvador que não tem pecado. É o Salvador que é perfeito. É o Salvador que não falha. É o Salvador que não cai. É o Salvador que não peca. É o Salvador. Tudo é o Salvador. O centro é aquele que salva e não o salvo em si. Então cuidado com o fermento dos fariseus. Pastor, qual é o fermento dos fariseus? É aquele que te torna digno. Você vira digno. Qual a encrenca de Jesus na Bíblia com os fariseus? Mateus capítulo 15. Coloca aí, por favor. Eu vou acelerar aqui, mas senão eu tenho que ler esse texto. Mateus capítulo 15. Jesus Cristo diz assim, presta atenção na questão. Vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus. Presta atenção, isso é importante, esse detalhe é importante. Os caras vieram de Jerusalém, sabe o que significa? Esses caras foram mandados do templo. Jesus está fazendo um salseiro lá no norte, porque aonde ele vai há milhares de pessoas, e 10 mil aqui, 15 mil acolá, e 30 mil não sei o quê, e eles lá com meia dúzia no templo. Eles falam, não, tem alguma coisa errada. Aí eles mandam fariseus da central, lá do templo. Esses caras vindo de Jerusalém, é uma coisa importante que eu não tenho tempo aqui para a gente entrar. Mas vieram de Jerusalém. Fariseus e escribas e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Espera aí, por que eles transgridem o quê? De quem? Dos anciãos. A tradição dos anciãos, ou para os irmãos que vieram aqui, que antes congregavam na CCB, por alguma razão vocês gostam de falar anciães, sei lá. Mas a tradição dos anciãos, ou anciães, o que é isso? Qual é o assunto? Eu explico. É um momento onde não existe texto bíblico, não existe mandamento bíblico, existe uma doutrina de homens. Alguns homens em volta de uma mesa decidiram que todo mundo, como regra doutrinária, tem que lavar a mão para comer. Ora, eu até concordo que isso é uma questão de higiene. Mas eu não posso colocar uma questão de higiene como escovar os dentes, como sendo uma doutrina de salvação. Eu tenho esse documento para isso? Não. Eu tenho essa autonomia? Não. Se o dia que eu fizer isso, eu sou um herege. Não, pastor, mas você não concorda que é uma coisa boa? O quê? Escovar o dente, lavar a mão? Concordo. Mas elevar isso ao nível de uma doutrina, eu não tenho essa, como que eu vou dizer? Liberação. Aí a pergunta deles por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Onde está escrito isso na lei de Moisés? Lugar nenhum. Quer dizer, tem algum mandamento bíblico que diz que antes de comer, os discípulos têm que lavar a mão? Sim ou não? Não. Mas na cabeça deles, eles criaram. Jesus sabia dessa lei? Sabia. Jesus cumpria essa lei? Não. Por quê? É isso que eu sou apaixonado por Jesus. Jesus não está nem aí para as doutrinas de homens. Jesus não pregava com a roupa deles. Jesus não pregava no lugar que eles usavam. Jesus não tem a métrica da religião. E aí, versículo 3. Jesus, porém, respondeu, porque vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Veja, a pergunta deles é, por que os seus discípulos transgridem a regra dos anciãos? Jesus falou, você quer discutir transgressão? Então por que vocês transgridem o mandamento de Deus em detrimento da tradição de vocês?
E aí Jesus dá um exemplo prático. Versículo 4. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Honra, a palavra honra, no texto original, tem a ver com honorário. Honrar pai e mãe é obedecer, é amar, é respeitar, mas é também bancar. Honra, ali é honorário. Naquele tempo não tinha, como é que eu vou dizer, aposentadoria, essa questão de previdência. Então, cada um que lutava, ficou velho, não aguenta mais trabalhar, agora o problema é do filho. Honra teu pai e tua mãe, veja o exemplo de Jesus. E quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte. Beleza, Jesus está usando aqui o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 12, e o texto de Êxodo 21, versículo 17. Beleza. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai, esse vós dizeis, Jesus vai fazer menção a uma lei dos homens. Essa lei não está escrita em lugar nenhum de Moisés, mas é a tal da tradição dos anciãos. E aí na tradição dos anciãos ele fala assim, ó, mas vocês dizem que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que você poderia aproveitar de mim, tipo assim, ó, minha mãe está precisando de dinheiro para pagar as contas e ela não, só tem eu de filho, por exemplo, ela fala, você não pode, eu estou precisando de R$200, você não pode emprestar? Ou me dar? Eu acho que filho não tem que emprestar dinheiro para o pai e para a mãe, né? Você dá, né, irmão? Aí eu falo assim, então, mãe, eu até tenho os R$200 aqui, só que isso aqui é oferta ao Senhor. Quê? Como assim? Aí é o que Jesus está dizendo. Se alguém disser a seu pai e sua mãe, esse dinheiro é oferta ao Senhor, aquilo que você poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará teu pai e tua mãe. Assim vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E o próximo versículo é hipócritas. Hipócrites no grego significa ator. Quando você diz a palavra hipócrita, é ator. É aquele que encena uma coisa que ele não é. Vive uma coisa que ele não é de verdade. Então, qual é o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus é doutrinas de homens acima da doutrina de Deus. O fermento dos fariseus é quando você se acha merecedor do reino de Deus, merecedor do céu. E ninguém merece. Ninguém merece. Se alguém um dia pensar que merece, é porque você caiu numa heresia desgraçada. E você precisa voltar dessa heresia. Nós não merecemos. Por isso ele é digno e não nós. Por isso ele é o Salvador. Nós somos os salvos da história. Segundo, fermento dos saduceus. Vamos terminar porque eu já passei da hora 1 minuto. O fermento dos saduceus é o evangelho sem o sobrenatural. Está aí outro perigo. Pastor, mas de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Vamos entender? Abra sua Bíblia em Mateus 22, 23. Mateus 22, 23 diz assim, ó. Eu ia ler todo o texto, mas vamos só no começo. Diz assim, ó. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Então, o assunto lá da mulher que casou, depois separou, casou com outro cara, depois separou, o cara separou não, o cara morreu, né? Ficou viúva. Depois casou com outro, morreu de novo, a mulher não deu sorte. Mas não é o assunto. O assunto aqui é o seguinte, ó, naquele dia se aproximaram dele os saduceus, que são aqueles que dizem que não existe ressurreição. Então, primeira coisa que a Bíblia diz, não é a minha cabeça, não é o que eu acho. A Bíblia diz que saduceu não crê na vida após a morte. Para o saduceu é aqui e acabou. Cuidado com esse fermento. Cuidado com o fermento dos saduceus que não acredita no que tem depois da morte. Que se a gente não acredita no que tem depois da morte, então a gente vai viver toda a intensidade da vida voltada para essa vida e não para outra. Tem mais um texto que eu quero apresentar sobre a doutrina dos fariseus. Também vai ser rápido, um versículo só. Atos 23, versículo 8. O texto diz assim.
Porque os saduceus diziam não haver ressurreição, já sabíamos. Também diziam não haver anjos, nem espíritos. Saduceu não cria em ressurreição. Saduceu não acreditava em anjos. Logo, não acreditava em demônios, porque demônios são anjos caídos. Se não acredita em anjos, não acredita em demônio. Não acredita em anjo, não acredita em demônio, não acredita em espírito. Ora, quem não acredita em vida após a morte, quem não acredita em ressurreição, quem não acredita em anjos, quem não acredita em demônios, quem não acredita em espíritos, está fazendo o que numa igreja? Está fazendo o que na igreja? E aí, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia, o fermento dos fariseus está ativo, tá? Que tem aqueles caras que são da fé e dizem assim, mas eu não gosto, eu não sou místico. E acha que isso é vantagem. Dá um Google para saber o que é místico e descobre se você é ou não é místico. O que é místico? Aquele que crê no sobrenatural. Se você não crê no sobrenatural, então você não é crente. Você crê em quê mesmo? Porque você não crê em nada sobrenatural. Não crê em anjo, não crê em demônio. Não crê em ressurreição, não crê na vida após a morte. Você crê em quê então? Você está o quê? Fazendo o quê na igreja? Porque hoje está em alta cessacionismo. Não, eu não creio em dons. Eu não creio que Deus fala. Eu não creio que Deus usa uma pessoa em profecia. Eu não creio que Deus dê um sonho e que esse sonho tenha algum significado. Eu não creio. Tá assim, ó. Tá assim. De quê? De fermento dos saduceus. E quer que eu te diga? Hoje parece haver um certo orgulho em não se crer em coisas sobrenaturais. Há um certo... Me falta uma outra palavra para orgulho aqui. Uma jactância, essa palavra está muito velha, muito antiga. Mas eu não tenho outra palavra, essa aqui mesmo. Soberba, obrigado. Há uma certa soberba. Não, eu não creio em nada disso aí. Aí você fica olhando para o cara e fala, tá, e você está fazendo o que com a Bíblia aí na mão? Porque a Bíblia é isso aí, bicho. Só fala isso aí o tempo todo. Então você tem uma Bíblia, e você estuda a Bíblia, e você se batiza numa igreja, para depois você falar que você não crê em nada espiritual, então você vai procurar o caminhão que você caiu, porque você está na turma errada. É um corintiano na torcida do Palmeiras se alegrando, falando, peraí, você caiu, você está em outro lugar, cara. Se você está num lugar que lá fora está escrito igreja, esses caras creem em Deus, creem que existe demônio, anjo, ressurreição, cura, profecia. É a Bíblia. É a Bíblia. É uma pena ver cristãos assim, desconectados da realidade espiritual. Parece haver uma certa arrogância em quem não crê e um certo descrédito em quem crê. Eu vejo isso, por exemplo, no ambiente universitário. Então o cara é crente, vai para a faculdade. Me falta tempo. As universidades, a maioria, 95% das universidades, elas são iniciativas cristãs. O slogan de Harvard é glorificar Cristo, não sei o que lá. Aí você vai lá dentro, na prática, se você fala assim, eu creio que Jesus Cristo voltará para arrebatar a igreja, você é tirado de otário. Alguns cursos de teologia hoje no Brasil ensinam você não crer em nada que seja espiritual. Então cuidado com esse fermento. Cuidado com esse fermento. Já está parando de crer? Que existem anjos e demônios? Já está parando de crer? Cuidado. E Jesus Cristo diz, cuidado com o fermento dos saduceus. E aí o final do texto diz assim, que eles entenderam que o fermento quer dizer a doutrina deles. Jesus Cristo, não sei qual o peso de Jesus Cristo na sua vida nessa altura do campeonato. Jesus Cristo, o Salvador, ele disse, cuidado com doutrina de fariseu. O fermento dos fariseus é a doutrina deles.
Cuidado com o fermento dos saduceus. E o fermento dos saduceus é a doutrina deles. Cuidado, os perigos estão disponíveis até hoje. O fermento dos fariseus. As muitas regras te fazem digno do reino de Deus. Cuidado. O fermento dos saduceus, a muita racionalidade, te transforma num intelectual do reino de Deus. E aí você para de crer em coisas sobrenaturais. Cuidado. Cuidado. O Deus da Bíblia continua falando. A palavra de Deus continua falando. O mundo espiritual continua operante. Independente se você crê ou não. Mas toma cuidado, porque esse fermento pode acabar com a tua fé. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, vamos ficar de pé, por favor? E vamos orar a respeito do ofertório. Curva sua cabeça e peça ao Senhor direcionamento. Pai, te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra e por tua direção, porque cada quinta-feira temos aprendido mais a sermos mais parecidos com Cristo. Te louvamos por isso. Agora, no momento do ofertório, esse talvez seja o último culto desse mês. Recebe, Senhor, as ofertas do teu povo. Recebe, Senhor, o que será entregue na coleta, que será por fé. Em nome de Jesus, prospere a casa desse irmão, dessa irmã. Abra as portas muito específicas na vida dessa casa, dessa família. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.